Audio Jungle. Audio Jungle. Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, eu confesso para cada um de vocês que eu estava morrendo de saudade. Aqui seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. E vocês sabem que eu falo em nome do curso online Humanas em Foco. Eu peço que cada um faça uma pesquisa rápida, inclusive através da internet, que eu tenho absoluta certeza você vai encontrar projetos que agregam as ciências humanas junto às demais disciplinas. Mas nós somos pioneiros no oferecimento de uma específica online, ou melhor, um centro de específicas que oferece de maneira online todas as disciplinas da área de ciências humanas e suas tecnologias. Então, galera, esse é o nosso trabalho. O nosso foco é trabalhar mais uma vez os temas mais tops, mais bombados do primeiro semestre de 2017, sem esquecer do importante ano de 2016. Então, além de trabalhar temas novos, nós também realizaremos uma retrospectiva 2016.2, para que você fique antenado, para que você fique atualizado no que vai cair nos principais vestibulares do país, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio. A galera sabe que atualidades nada mais é do que a história do momento presente. Então, a minha proposta não é trabalhar apenas fatos da atualidade esse ano, visto que os fatos da atualidade estão em noticiários, jornais, revistas, enfim, nós vivemos a era da informação. Então, o indivíduo, desde a Revolução Tecnocientífica em 1970, tem uma carga através dos meios de comunicação de informações disponíveis. Então, é óbvio, eu não posso me amparar puro e simplesmente nos fatos da atualidade. Nós precisamos circunscrevê-los dentro de um tema geral. E essa é a nossa proposta, esse é o nosso diferencial. Tá certo? Tá bom, turma? Vamos comigo? Galera, a gente vai começar o ano muito forte, tá certo? A gente já vai começar o ano com um tema que deve pipocar nas provas de vestibular durante o ano. Nós vamos trabalhar o sistema penitenciário brasileiro e as rebeliões atuais. A fantástica máquina de moer pobres. Esse é o nosso slogan. Guilherme, sistema penitenciário brasileiro, a fantástica máquina de moer pobres. Vocês devem recordar que um dos filmes mais assistidos, talvez é um dos que mais se repetem, né? Desde Sessão da Tarde até canais fechados. É a Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem aqui não recorda de Willy Wonka, onde se as crianças encontrassem aquele bilhetinho dourado dentro do chocolate que leva a marca, teria a possibilidade de conhecer a Fantástica Fábrica de Chocolate. Pois bem, eu vim fazer um convite para ti. Eu adoraria te levar para conhecer uma fábrica de chocolate, mas na realidade, o que eu lhe peço é que nós tentemos entrar no sistema carcerário brasileiro, conhecer um presídio, como é o seu funcionamento, tá certo? Essa é a minha proposta, de que nós entremos no sistema e tentemos fazer uma análise mais profunda do que vem acontecendo no Brasil em relação aos encarcerados, tá bom? Turma, eu vou começar, na realidade, me utilizando de um filósofo contemporâneo, tá bom? Todo mundo sabe do crescimento aí, principalmente nos países da Europa nórdica e alguns países aqui da América Latina, do que nós chamamos de
crescimento da extrema-direita, né? Dos partidos de extrema-direita com um discurso um pouco mais nacionalista e em defesa, né? Um discurso mais protecionista. E um dos camaradas aí que, observando o Facebook, fez um comentário acerca da tragédia carcerária brasileira foi o deputado mais bem votado do Rio de Janeiro, o deputado Jair Bolsonaro. Guilherme, peraí, parceiro. Peraí. Tu vai começar essa aula citando como referencial teórico Bolsonaro? Galera, apesar de ter enormes diferenças, abismos com relação ao que é proferido pelo mesmo, eu vou me utilizar da frase dele para fazer um processo de desconstrução desse senso comum, tá certo? Que tanto estigmatiza, estereotipa os presos no Brasil. Mas tem uma frase que ele compartilhou no Facebook, e eu confesso para vocês que eu lembro constantemente dela, que diz assim: mais vale um presídio cheio de vagabundos do que um cemitério cheio de inocentes. Vou repetir: mais vale um presídio cheio de vagabundos do que um cemitério cheio de inocentes. Galera, é óbvio que enquanto professor de atualidades, com formação em geografia, atuando na área de ciências humanas, eu não concordo com esse tipo de afirmação. E se alguém aí do outro lado tiver concordado com a mesma, você tem o direito de sê-lo, ok? Mas eu, na minha aula, vou tentar desconstruir o que, na minha opinião, está baseado, fundamentado no senso comum, no mero senso comum. Por quê? Primeiro, tu sabes que numa redação, quando tu for realizar a citação de um teórico, se tiver uma expressão chula como vagabundos, é necessário que você reproduza literalmente a fala do autor daquela frase na tua produção textual. E todos sabem que o vocabulário chulo pode, inclusive, empobrecer o teu texto, fazendo com que você perda pontos valiosos. Então, turma, por que eu não concordo com essa frase? Primeiro, pela expressão vagabundos. O professor Guilherme, honestamente, não acredita que todos os presos no Brasil são vagabundos. Na realidade, eu não acredito que uma pessoa que vá trabalhar o tema com o rigor da lei, com o cuidado nas expressões, sequer se utilize desses adjetivos, se o sistema deveria ser concebido para ressocialização. Então, honestamente, eu não concordo com esse tipo de frase, ok? Na realidade, eu gostaria que você se utilizasse de um outro teórico. E aí eu me utilizo de uma obra chamada Vigiar e Punir, do teórico Michel Foucault. Tem uma frase que eu acho muito interessante. Por exemplo, todos sabem da Lei de Execução Penal, que é a Lei número 7.210 do ano de 1984. Como o próprio nome já diz, galera, Lei de Execução Penal. A partir do momento que o réu é condenado, que é proferida a sua sentença, essa lei entra em ação, ela entra em exercício. Então, a Lei de Execução Penal, ela executa a sentença que foi proferida em relação ao réu, ao condenado. De acordo com a Lei de Execução Penal, turma, as penas, elas apresentam três perspectivas, tá bom? A pena, ela tem um caráter retributivo, retribuir àquele indivíduo uma pena compatível com o grau ou com a gravidade do ato delituoso. Você tem um caráter preventivo, prevenir a sociedade de que algo do tipo aconteça novamente. E por último, a pena tem que ser ou visar a ressocialização. Ou seja, o indivíduo retorna para a sociedade, obviamente busca-se o arrependimento em relação
ao que foi feito. Então, turma, as penas apresentam essas três características. Inclusive, nessa lei, ela estabelece, por exemplo, como esse encarceramento deve ocorrer, ok? Geralmente, o que nós visualizamos é celas coletivas, né, abarrotadas, amontoadas de presos. Entretanto, a lei especifica que a cela individual ou mesmo a cela coletiva deve respeitar um tratado internacional, uma orientação da ONU que estipula uma área de 6 metros quadrados para este preso. Nessa cela, você deve ter o dormitório, o aparelho sanitário e o lavatório. Turma, eu pergunto para quem está me ouvindo, isso é tratamento 5 estrelas? Acho que não. Na realidade, isso é o que nós chamamos pura e simplesmente de básico. O tratamento digno, ok? Então eu gosto de Michel Foucault quando na obra Vigiar e Punir ele diz: a perda da liberdade é a maior punição que o indivíduo pode sofrer. Repito, a perda da liberdade é a maior punição que o indivíduo pode sofrer. Então, turma, eu acho que esse referencial teórico é interessante para que você se utilize, inclusive para mostrar o porquê que o Brasil baniu as penas que nós chamamos no Código Penal de penas de banimento, tratamento cruel ou degradante, a questão da tortura, a questão da pena de morte, visto que a galera sabe que ela é prevista no Brasil através do direito militar, enquanto crime de guerra, através do que nós chamamos de crime de traição à pátria, não é mesmo? Inclusive o método definido como de fuzilamento aplicado pelas Forças Armadas. Em relação aos civis, essas penas de banimento foram tiradas, foram banidas, ok? Eu pergunto a cada um que se encontra em casa, o Brasil se destaca em número de presos, em número de carcerados? Galera, eu trouxe para vocês dados recentes. A fonte que nós vamos utilizar é o Infopen, Levantamento de Informações Penitenciárias, que é usado inclusive para a formulação do que nós chamamos de Atlas da Violência, tá bom? De acordo com o Infopen de 2014, o Brasil possui a 4ª maior população carcerária, ok? Em primeiríssimo lugar estão os Estados Unidos, com mais de 2.200.000 presos. Em segundo lugar, a China, com 1.600.000 presos. Em terceiro lugar, a Rússia, com mais de 644.000 presos. E em quarto lugar, o país no qual nós moramos, o Brasil, com 622.000 presos. Guilherme, existe algum critério que coloca o Brasil em primeiro lugar quando nós falamos em presos? Turma, quase. O que nós temos é uma das maiores taxas de encarceramento do mundo. Depois da Indonésia, o Brasil é o país que mais colocam pessoas atrás das grades durante o ano. Não é brincadeira. Então, repetindo, 4ª maior população carcerária, segundo país que mais encarcera durante o ano no mundo, tá bom? Então, lembrem-se disso. Entretanto, galera, é necessário que nós façamos uma espécie de triagem. Guilherme, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, mas a maior parte desses presos cometeram que crimes? Turma, mais de 1/4, 28% da população carcerária brasileira estão atrás das grades por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Crimes relacionados à questão das drogas. Em seguida vem o roubo, o furto e, por último, você coloca os homicídios, tá bom? Então, em ordem, tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio.
ok? É importante que você vá realizando aí as suas anotações, parando o vídeo de vez em quando, para tentar o quê? Filtrar, absorver, assimilar, aprender o que foi dito pelo professor, porque na hora das propostas de intervenção, eu vou precisar fazer o quê? Esse feedback, esse link, tá bom? Então, turma, tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio, tá certo? Guilherme, qual é o perfil do preso no Brasil? Turma, 60% dos presos no Brasil são negros. 60% réus primários, ok? Enquanto réus primários, aqueles que cometeram crimes pela primeira vez. Então, 60% negros, 60% réus primários, 77%, de acordo com o Infopen, tá lembrado? 77% só concluiu o ensino fundamental, 58% jovens de 18 a 29 anos, tá certo? É bom que você lembre desses dados. E por último, 93% da população carcerária é formada por homens, 7% por mulheres, com algo a mais, turma. Guilherme, 93% são homens, 7% mulheres. Entretanto, esse dado transmite às vezes uma referência enganosa. Você pensa, poxa, a maior parte da população carcerária é formada por homens e uma minoria mulheres. Só que a taxa de encarceramento de mulheres, principalmente relacionadas com o tráfico de drogas, usadas muitas das vezes como mulas por facções criminosas, vem crescendo assustadoramente. Nos últimos 5 anos, a taxa de encarceramento de mulheres aumentou 160%. Então, turma, eu não quero que vocês gravem, decorem esses dados quantitativos, essas porcentagens. O que eu quero é que você os interprete. Ora, todos os dados que o Guilherme me passou até agora me transmitem que realidade? Que o preso no Brasil geralmente é um homem pobre, jovem, com um nível de escolaridade muito baixo, ok? Então lembre-se disso, tá certo? Bom, galera, agora a gente vai entrar um pouco mais no sistema penitenciário brasileiro, naquela lei de execução penal, tá certo? Vocês sabem que nós apresentamos dentro dessa lei de execução penal 3 regimes, né? Nós chamamos de regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. O regime fechado é aquele que concebe o quê? Penitenciária de segurança média e máxima. O regime semiaberto é aquele caracterizado pela permanência do preso numa colônia agrícola ou industrial. E o regime aberto é aquele que oferece o que nós chamamos de casa de albergado. Pela ausência desse equipamento público na maioria dos municípios brasileiros, nós temos o que nós chamamos de prisão domiciliar. Então, galera, eu tenho esses 3 regimes, ok? Geralmente, o camarada paga de fato uma pena de reclusão em regime fechado. Lembre-se, uma coisa é a pena de reclusão, outra coisa é a pena de detenção. A pena de detenção é aquela que guarda em si o regime aberto e semiaberto. O regime de reclusão traz o regime aberto, semiaberto e fechado. Lembrando que eu estava dizendo que geralmente o camarada vai para o regime para pena de reclusão em regime fechado, a partir aí, quando a sentença é a partir dos 8 anos ou mais, né? Geralmente, tá bom? Turma, onde é que eu queria chegar? O nosso sistema carcerário brasileiro, ele está falido. A grande verdade é essa.
Vocês recordam, fazendo uma retrospectiva dos fatos mais marcantes que envolveram massacres em presídios, que nós temos o famoso massacre do Carandiru, 2 de outubro de 1992. Eu me lembro, todo mundo sabe, né? Eu costumo dizer que eu sou de Lavras da Mangabeira, que meu coração é nordestino. Essa é a grande verdade. Eu cheguei a essa terra aos 12 anos de idade e dela eu não quero sair, porque eu aprendi a amar essa terra, mas na realidade eu nasci, galera, em Osasco, São Paulo, outra terra que eu amo demais, tá certo? Inclusive tenho muitos familiares. Então eu me lembro muito de um álbum, de um grupo de rap que surgiu na década de 80, no bairro chamado Capão Redondo. Vocês recordam que em 1850, né? Quando a gente vai substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, nós vamos importar a mão de obra europeia. E os negros que aqui trabalhavam, né? Eles vão ser relegados às áreas chamadas de guetos. E aí, futuramente, nós observamos, por exemplo, o bairro de Capão Redondo, onde surge esse grupo de rap, né? Chamado Racionais MCs, formado pelo Ice Blue, o Mano Brown, o KLJ e o Ed Rock. Tem um álbum dele muito conhecido por vocês, o Mil Tretas, Mil Trutas, que é aquele que traz músicas muito conhecidas, como Negro Drama, A Vida é Desafio, Jesus Chorou. Só que eu gosto muito, galera, do quarto álbum, 1997, tá bom? Década de 90, chamado Sobrevivendo no Inferno. Tem uma música, capítulo 3, versículo 4, que faz uma apologia, né, ao crime. Na realidade, seria uma canção um pouco mais vida louca, né? Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz pum, a segunda faz pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Bem vida louca, né, galera? Bem apologia aí ao crime. Mas enfim, tem uma outra canção que eu gosto muito, que é Diário de um Detento. Por sinal, começa mais ou menos assim: São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. A virose tá fazendo com que eu fique com a voz do Mano Brown, né? Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom, passa fome, metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou minha apelação? Então, turma, é uma música com 8 minutos e 2, mas que traz o que nós chamamos de um diário de um detento. Na realidade, quem olhar o videoclipe, é um novo videoclipe, mas quem olhar o videoclipe vai ver que ele se passa dentro de um dos maiores presídios que o Brasil já teve, que era o presídio do Carandiru, que foi implodido, por sinal. Vocês se lembram, eram 9 pavilhões, 7.000 homens. Então, galera, o massacre do Carandiru, ele ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando 111 presos foram executados no pavilhão 9. É o nosso maior massacre quando nós buscamos o histórico de massacres em presídios no Brasil. Eu me lembro, inclusive, que há um documentário mostrando, né, o coronel Ubiratã, que autoriza a entrada das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a rota, dentro do pavilhão. E a mensagem era simples, né? Acabar com o motim, acabar com a rebelião. E aí nós tivemos um retrato
de uma rebelião que foi sufocada com a morte de 111 presos, e nós observamos que de lá para cá poucos policiais foram punidos, né? Entretanto, o coronel, pelo que eu me lembre, ele foi executado em 2006, né, no seu apartamento, o coronel Biratã, que inclusive cumpriu pena, uma parte da pena pelo massacre. Turma, de lá para cá, pouca coisa mudou. Inclusive, eu queria, por exemplo, eu trabalho muito na perspectiva do massacre do Carandiru, 111 presos São Paulo. Lógico, tiveram outras rebeliões, mas uma que me chamou muita atenção foi em 2013, no complexo penitenciário de Pedrinhas, quando com requinte de crueldade, facções criminosas decapitaram 3 presos. Mas eu tive o COMPAGE, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, esse ano, quando nós ainda comemorávamos o Réveillon, dia 2 de janeiro de 2017, nós tivemos o segundo maior massacre de presos da história, que ocorreu no COMPAGE, em Manaus. 56 presos mortos, tá bom? Tivemos eventos em Roraima e no Rio Grande do Norte, em Alcaçuz, a morte de 26 presos, né? O que me chama a atenção é como as facções criminosas, além de se fortalecerem, surgiram outras facções, né? Eu recordo, por exemplo, que alguns especialistas, né, afirmam que o primeiro comando da capital, o PCC, essa facção criminosa que controla o tráfico de drogas de dentro dos presídios no país, teria surgido a partir do massacre do Carandiru. Mas hoje nós já ouvimos falar em Comando Vermelho, TCC. Lá na região norte, nós temos a Família do Norte, FDN. Lá em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, eu tenho o Sindicato. Então, o que nós observamos é que o crime organizado, as facções criminosas, elas cresceram, né? E cresceram também a questão da rivalidade. Então, eu queria que vocês tomassem cuidado, porque quando nós falamos em rebelião, nós estamos falando em quê? Em presos que se rebelam contra o sistema, lutando por melhores condições de aprisionamento, não é mesmo? Então a rebelião, o próprio nome já diz, é quando os presos se rebelam contra o Estado, que na visão deles os oprime. Enquanto que o evento atual, na realidade, não seria nem tanto rebeliões, mas briga entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas no país. Tá bom? Então, óbvio, galera, é muito simples. De acordo com a ONU, ela recomenda que um presídio deveria apresentar em torno de 500 vagas. Entretanto, nós temos presídios como o Complexo Penitenciário aqui em Conrado, no Recife, que tem mais de 7.000 presos. Ora, quanto mais presos, maior a dificuldade do Estado controlar internamente esse espaço. Então, quanto menor o número de presos, o controle interno exigido, com certeza se faz de maneira mais efetiva. E eu posso também criar políticas de ressocialização que tenha resultados melhores. Turma, o que nós observamos no Brasil é o contrário. O sistema, como ele está concebido, impede a ressocialização. Primeiro, nós temos a superlotação, a lotação generalizada, de acordo com a CPI das prisões. Segundo, a precariedade das instituições. Nós observamos que existem complexos penitenciários que são verdadeiras masmorras. Eu peço a você que tenha um mínimo de sensibilidade no que diz respeito a não acreditar ou defender que o presídio deve ser um espaço de vingança. Mas não, deve ser concebido como um espaço que minimamente recupere esses indivíduos para que eles retornem mais adequadamente ao convívio social, tá bom? Superlotação, precariedade das instituições. E, obviamente,
a taxa de reincidência, que é uma das mais elevadas no mundo. Ou seja, mais de 60% da população carcerária volta a cometer crimes, ou seja, são formados por reincidentes. Guilherme, tu falou que a maior parte da população carcerária é formada por réus primários. Entretanto, a taxa de reincidência é muito elevada. A probabilidade de que os mesmos voltem a cometer crimes é muito grande, tá bom? Então nós temos esses 3 problemas crônicos, tá certo? Então, turma, quando tu for falar da questão das propostas de intervenção, competência 5 da matriz de redação do Enem, eu peço que você leve em consideração 2 aspectos. O primeiro, as minhas propostas de intervenção têm que lembrar que é necessário uma redução de presos. Ok? Nós temos que desafogar um pouco o sistema. Segundo, se a taxa de reincidência é elevada, nós temos que realizar alguma medida que evite o contato entre presos que cometeram crimes menos graves das facções criminosas. A gente tem que evitar esse contato para que não ocorra o aliciamento, o recrutamento por parte das facções criminosas. Então, as nossas propostas de intervenção vai ter que conceber isso. Durante as minhas leituras, pessoal, eu sempre me coloco num determinado dilema. Como pessoas boas se tornam más? E um dos livros que me ajudaram muito, que muito me ajudou e que vocês poderiam dar uma pesquisada, é o capítulo do livro do Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um dos meus curadores. Por quê? Todo mundo sabe que ele tem uma obra que vai nos ajudar muito em atualidades. E a minha dica para ti hoje é o livro As 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, de Zygmunt Bauman. Por sinal, ele faleceu recentemente aos 91 anos. Então é bem possível que vocês encarem muitas provas de vestibular com citação de Bauman. E o que eu gosto é a leitura do mundo que ele realiza. O Bauman, ele substitui o conceito de modernidade e pós-modernidade, que ele diz ser conceitos muito difíceis de serem definidos, porque há uma linha tênue, né? Afinal, quando acaba a era moderna e começa a pós-moderna? Então ele criou um termo chamado liquidez, para mostrar como as relações humanas são fluidas, instáveis, não é mesmo? Mudam constantemente. Então, nesse texto, como as pessoas boas se tornam más, o Zygmunt Bauman se apropria de um livro do Zimbardo chamado O Efeito Lúcifer, em que ele estuda, por exemplo, um grupo de soldados americanos jovens que nunca haviam cometido crimes, com uma formação familiar pautada em valores morais muito bem definidos, mas que quando chegam numa prisão no Iraque chamada Abu Ghraib, esses jovens são capazes dos atos mais cruéis, desde choques elétricos até mutilações em presos por terrorismo. E aí ele pergunta, por que pessoas boas se tornam más? Na realidade, nessa obra, galera, ele diz que primeiro parte do que é chamado de obediência à autoridade. Eles são os soldados e, em nome da defesa da pátria e das ordens hierárquicas que eles devem seguir, eles obedecem, ok? Sem nenhum tipo de questionamento, ok? Então, o primeiro motivo, a obediência à autoridade. O segundo é que o livro coloca que quando um ser humano é submetido a situações adversas, a situações complicadas, para se desvencilhar, se as condições no ambiente forem propícias, o camarada é capaz até de um ato mais violento. Então o Zygmunt Bauman, ele traz essa compreensão. Então, galera, eu acredito muito, eu sei que eu posso estar cometendo um erro, um equívoco, mas eu acredito muito na crença, eu possuo a crença de que todo ser humano é capaz de mudar, ok?
eu acho que o Eduardo Galeano, lá em As Veias Abertas da América Latina, ele define um pouco isso. É através da utopia que se anda, não é mesmo? Então eu confesso a vocês que eu defendo a crença de que o indivíduo é capaz de mudar. E todos os dias eu tenho visto milagres ocorrendo. Eu me lembro de uma matéria de capa do Fantástico, em que um camarada que liderava uma quadrilha de sequestradores que amedrontavam São Paulo, realizando sequestro mediante resgate sem a entrega da vítima. A vítima era executada. Ele vai tentar sequestrar um empresário conhecido em São Paulo. O plano não dá certo e quando eles entram no prédio para capturar o empresário, a polícia chega e os prende. E esse empresário, depois de algum tempo, vai visitar o seu algoz, o líder da quadrilha que ia matá-lo. E ele oferece ajuda. Inclusive, quando esse preso sai do presídio, ele vai trabalhar na empresa do empresário, se desliga mais tarde da mesma e funda sua própria empresa. Então, quantos brasileiros têm a coragem que esse empresário teve, não é mesmo, de ajudar esse preso? Então, eu acredito muito nisso, tá bom? Então, eu vou colocar propostas de intervenção aqui, que na realidade nós temos uma fonte de muita credibilidade. Nós vamos usar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que expõe essas propostas que eu vou comentar para ti. Turma, quando nós falamos que a justiça apresenta uma morosidade, uma lentidão e faz-se necessária uma reforma do judiciário, quando você pega a questão carcerária no Brasil, isso fica bem evidente. Galera, eu falei para vocês que a população carcerária gira em torno de 622 mil. Quase 40% dessa população é formada por presos provisórios, que ainda não foram julgados. Então, a minha primeira proposta de intervenção seria diminuir o número de presos provisórios, ok? Hoje no Brasil são quase 250 mil presos que ainda não foram julgados. Como é que eu poderia solucionar isso? Na novela A Regra do Jogo da Rede Globo, eu não sou noveleiro, tampouco assisto muito a Globo, mas eu recordo que o Alexandre Nero, ele tinha uma passagem em que ele era um advogado, durante a novela ele era um advogado corrupto, e ele faz o quê, turma? Ele participa de uma audiência de custódia. Eu pesquisei um pouco mais sobre a audiência de custódia e vi que quando o indivíduo é preso em flagrante, já existem comarcas que levam ele ao juiz em menos de 24 horas para evitar prisões provisórias. São as audiências de custódia. Além disso, você pode pensar também no uso de tornozeleiras eletrônicas, não é mesmo? Se esse indivíduo não oferece risco ao Estado. Lembrando que, de acordo com alguns levantamentos, um preso custa ao Estado, em média, R$ 2.700. É mais do que o que é investido com um estudante do ensino médio na rede pública, em torno de R$ 2.440. Entretanto, é lógico que eu e você nos revoltamos no sentido de que se gasta mais com preso do que com estudante. Mas eu sempre faço outra pergunta. Cadê o dinheiro que é gasto com o preso chegando a esses presídios? Hoje no Brasil há uma investigação em torno de um desvio bilionário realizado por empresas no processo de licitação para a entrega de marmitas a presídios. A coisa ela é muito grave. E turma, lembre-se, Rede Globo, Veja, Carta Capital, Isto É, Revista Época, Guia do Estudante, Le Monde Diplomatique Brasil, Escola Perestroika, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho, documentários do Netflix. Eu acho que tudo vem para agregar valor, tá bom? Eleja seus curadores, faça de conta que você é uma empresa, eu SA, você SA, e eleja seus curadores. Aquelas fontes fidedignas que você pode pesquisar,
ok? Eu acho que hoje você deve fazer uma leitura ampla, ok? Ah, Guilherme, mas essa revista é mais tendenciosa do que essa. Melhor, você vai lendo todas as revistas e vai observando quais são os dados que se repetem, qual revista apresenta um aspecto tendencioso maior e você faz a sua crítica, tá bom? Isso é bem interessante. Tem um programa na Globo News chamado Fronteiras, que eu gosto muito, trabalha muito esses aspectos da atualidade, ok? Turma, então vamos lá. Primeiro, diminuir o número de presos provisórios, realizando mais audiências de custódia, uso de tornozeleiras eletrônicas para aqueles que não oferecem risco à sociedade. Outro ponto, turma. Eu queria que vocês interpretassem da seguinte forma. O preso provisório, geralmente que possui um poder aquisitivo maior, ele consegue pagar um bom advogado e responder o processo em liberdade. Geralmente, aquele preso provisório que não tem um poder aquisitivo tão elevado, depende da defensoria pública e nós temos excelentes profissionais. Entretanto, 72% das comarcas do país não apresentam defensoria pública. Então, existem pessoas que estão sendo presas sem o direito à defesa ampla. Ok? Tem o quê? Uma justiça restrita. Então, galera, eu acho que faz-se necessário também para reduzir o número de presos provisórios a realização de concursos públicos para a contratação de defensores, ok? Mas, Guilherme, além da audiência de custódia e da contratação de defensores públicos, vem a nossa P2, a nossa proposta de intervenção número 2. A1, reduzir o número de presos provisórios. A2, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é aplicar mais penas alternativas. Tem uma frase que eu gosto muito de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça que diz assim: não é punir menos, é punir melhor. 95% dos condenados a penas alternativas não voltam a cometer crimes. Lembre-se que as penas alternativas são aplicadas àqueles indivíduos que foram condenados a uma pena de prisão de 4 anos ou menos. Geralmente são crimes mais leves. Quais são as penas alternativas? Eu poderia me utilizar da perda de bens e valores através de leilões, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, doações em dinheiro para instituições de caridade e prestação de serviços à comunidade ou instituição pública. Então, galera, eu tenho 5 penas alternativas que poderiam ser mais utilizadas no Brasil. O que eu lamento é que no Brasil a sociedade tem a ideia de que juiz bom é aquele que manda para a cadeia. Juiz bom é aquele que prende. Na realidade, nos países mais desenvolvidos, a prisão é o último recurso utilizado por um juiz. E aí, por exemplo, nós poderíamos ir ao sistema carcerário holandês. A Holanda recentemente fechou 19 presídios. Para esse ano, a tendência é que mais presídios se fechem. E outra, turma, a Holanda chega a alugar seus presídios para que países vizinhos coloquem seus presos. Um exemplo, a Bélgica. Existe um presídio na Holanda que a Bélgica alugou para colocar seus presos, então é um presídio em território holandês, mas que na realidade é um pedacinho da Bélgica. Lá dentro funcionam as leis belgas, ainda que os policiais sejam holandeses. E todo mundo sabe que o esvaziamento nos presídios holandeses passam pela promoção de ajustes na sua lei de combate às drogas. Então, galera, além de aplicar mais penas alternativas, nós poderíamos promover ajustes na lei de drogas, Lei 11.343 de 2006. Que ajustes seriam esses? Primeiro, a descriminalização do uso de drogas, compreender de uma vez por todas que o usuário é um dependente químico, é um problema de saúde pública e não um problema policial, ok? Entender
que combatendo não apenas a oferta, apreendendo drogas e prendendo traficantes, faz-se necessário combater o consumo, ok? Faz-se necessário tratar o consumidor. Obviamente, com a diminuição da procura, essa oferta vai ser abalada. Então, turma, o esvaziamento do sistema carcerário holandês perpassa pela promoção de ajustes em sua lei de drogas. Então, primeiro, reduzir o número de presos provisórios. Segundo, aplicar mais penas alternativas aqui elencadas. Terceiro, promover ajuste na lei de drogas. Eu ainda poderia promover o quê? A separação de presos. De que forma? Vamos separar os presos provisórios dos presos definitivos, se bem que hoje existe a figura da cadeia pública, que fica geralmente coladinho à delegacia onde estão os presos que ainda não foram julgados, mas é necessária uma divisão entre presos provisórios que ainda não foram julgados e os presos definitivos que já o foram. E entre os presos definitivos, promover uma separação por grau de periculosidade. Turma, é uma solução enganosa a construção de mais presídios, ok? Primeiro vivemos uma crise econômica, faltará recursos. E aí, você poderia utilizar o pensamento do Darcy Ribeiro, quando na conferência de 1982, intitulada Sobre o Óbvio, e utilizada recentemente pela presidente do STF, Carmen Lúcia, para falar sobre a situação dos presídios e das rebeliões atuais que culminaram em muitas mortes, ela disse, repetindo palavras de Darcy Ribeiro, de que se nos próximos 20 anos o Brasil não investisse em escolas, faltaria recursos para construir presídios. Essa máxima é verdadeira, né, turma? Se aplica à realidade. Ora, construir mais presídios só reforça o punitivismo na política de encarceramento brasileiro. Então, nós poderíamos propor a reforma dos presídios existentes. Por sinal, há um modelo que, de acordo com a ONU, é o único que funciona no Brasil, que são as APACs, Associação Penitenciária de Amparo ao Carcerado. Então, essa APAC, ela trabalha com uma metodologia que prevê a ressocialização, tá certo? Lembre-se que no artigo 31 do Código Penal, você define a oferta de educação ao preso e dos postos de trabalho. Lembrando que o trabalho não é forçado, nós não forçamos o preso a trabalhar, porque isso se confundiria com o trabalho análogo à escravidão. Vocês recordam? Jornada de trabalho exaustiva, trabalho forçado, cerceamento da liberdade e servidão por dívida são características do trabalho análogo à escravidão. Não há necessidade de que os quatro estejam em conjunto no mesmo ambiente. Se uma dessas características estiver ocorrendo num determinado espaço de trabalho, por exemplo, bolivianos em oficinas de costura em São Paulo, obviamente ali eu já tenho caracterizado o trabalho análogo à escravidão. Entretanto, o Brasil, ele produziu o quê? O que nós chamamos de remissão. Ora, eu não forço o preso a trabalhar, mas eu posso criar condições para que ele sinta-se obrigado a fazê-lo. Então, eu tenho a remissão, que é um instrumento a partir do qual o indivíduo reduz sua pena. A cada 3 dias trabalhado, um é reduzido na pena. E o pecúlio, que é a remuneração que o preso recebe, entretanto, encaminhado a uma poupança ou à família do mesmo. Não confundir com o auxílio reclusão, que era aquele auxílio que as famílias de presos, onde dependiam exclusivamente do encarcerado, recebiam. É uma polêmica muito grande que foi gerada aí no país. Então, turma, nós comentamos presos provisórios, penas alternativas, ajustes na lei de drogas, separação de presos e reforma nos presídios existentes. Eu poderia finalizar com maior acesso ao ensino técnico e profissionalizante. Lembrando que o Enem, segunda aplicação para os presos, tem aí
exemplos curiosos de presos, inclusive, que passaram em segundo lugar em alguns cursos. A Suzane von Richthofen, né, que tantos conhecem esse caso bárbaro, né, de que ela mandou executar os pais lá, os irmãos Cravinhos. Tudo indica que ela foi aprovada no vestibular, não é mesmo? Com a contemplação no financiamento estudantil. Creio que eu vi uma reportagem nesse sentido. Mas seriam essas as minhas propostas de intervenção para o problema carcerário brasileiro, tá bom? Turma, são algumas informações que eu acho pertinentes. Eu espero que você deixe o seu like e que você, obviamente, seja... creio eu que a melhor comunicação é a boca, né? Então, se você puder manifestar o seu contentamento em relação às nossas aulas para algum colega, incentivando, convidando para formar grupos de estudo, nós agradecemos do Humanas em Foco. Eu finalizo com a frase de Pitágoras, que diz o seguinte: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Ok? É uma frase boa. O Papa Francisco lamentou os massacres que ocorreram no Brasil, inclusive o que aconteceu no complexo penitenciário Anísio Jobim. E teve um pensamento na carta do Papa que eu achei incrível. O Papa, ele é muito sensível, né? Respeitando, obviamente, a liberdade de culto, religião de todos. Mas o Papa disse o seguinte: ou seja, se você comemora o sofrimento ou a morte de alguém, na realidade, quem morreu primeiro foi você. Repetindo, se você comemora o sofrimento ou a morte de alguém, na realidade, quem morreu primeiro foi você. Tá bom? Sou teu parceiro, sou teu companheiro, estamos juntos, tá bom? Humanas em Foco, aprender está ficando cada vez mais divertido. Estamos aqui juntos, tá certo? Esse canal que tem como objetivo multiplicar as tuas chances de aprovação. Até a próxima. Nossos encontros vão ser semanais, tá bom? Um cheiro grande, tá certo? Força, foco, fé. Vá atrás que seus sonhos serão realizados, tá bom? Você é capaz. Eu acredito nisso. Cheiro grande.